E aí pessoas, tranquilo? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como escalonar o seu personagem, né? Desde um personagem simples, como o Batman em pé, ou o Hulk em pé aqui, né? Tendo essa diferença de altura, ou com eles também alguma pose, ou também naves, né? De repente você precisa escalonar alguma nave, um tanque, alguma coisa. Busto, né? Porque o busto ele não vai ter a mesma altura do outro, porque ele é metade cortado, né? Geralmente. E também um dragãozinho, só para a gente ter uma noção de como ficaria um dragão escalonado também, tá bom? Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, vamos lá. Por que é interessante ter a escala do personagem? Porque imagina você ter na sua coleção, lá na sua estante, um Batman dessa altura e um Hulk do lado dele dessa altura. Faz sentido? Não faz sentido, né? Ou o Hulk dessa altura, da mesma altura. Se você vai colecionar personagens ou quer ter uma estante assim, entre aspas, bonita, né, coincidente de cada boneco, é bom você colecionar ou comprar o personagem na escala que você queira. Então você que está fabricando o personagem, você tem que saber como colocar a escala, certo? A parte mais simples de você escalonar um personagem é quando ele está em pé. Se ele estiver em pé, é bem simples, aqui a pose do Batman tranquila. Esse aqui foi o único em pé que eu achei do Hulk dele paradão. Óbvio que ele não faria uma pose dessa assim, né? Tudo bem. Mas vamos lá. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Descobrir a altura do seu personagem. Esse aqui é um Batman de quadrinho. Então, ele não é o Ben Affleck, ele não é o Robert Pattinson, ele é o do quadrinho. Óbvio que o do quadrinho tem uma altura e os outros têm outra. Se você for fazer um personagem do Batman que seja de outro estilo, esse aqui, ó. Ah, esqueci o nome dele. Michael Keaton. Se for fazer do Michael Keaton, tem uma altura aqui, ó, tá vendo? Christian Bale é outra, Robert Pattinson é outra, Ben Affleck é outra. E o do quadrinho tem 1,88, tá bom? Então a gente vai se basear aqui por enquanto com o do quadrinho. Quando for o do busto, aí a gente se baseia com o do busto. Vamos lá. Vou puxar um calculador aqui. Muito simples. Ele tem 1,88 centímetros, certo? Então a gente vai dividir aqui por quanto? Você quer fazer a escala dele por 10 ou por 6? Vou fazer a escala dele por 6. Vou fazer todo mundo aqui em escala de 6, tá? Se você quiser a escala de 10, é só mudar o 6 por 10. Ou escala de 12, ou escala de 8, o que você preferir. Vamos lá. 6. Ele tem que ter 31 centímetros de altura. 31,3. Tá, vamos lá. Colocar ele... Por que no programa eu coloquei 313? Porque o programa aqui ele está em milímetros, tá bom? Lá a gente fez o cálculo em centímetros. Então tem que transformar ele para milímetros para poder fazer aqui a conversão certinha. E quanto o Hulk tem de altura? Eu deixei aqui pesquisado. Que Hulk? Hulk não. Hulk personagem, Hulk jogador de Hulk. Tá. Bruce Banner como Hulk 2D243. Vamos trabalhar no 2,43 aqui, tá? Deixa eu ver aqui, que fotinha é essa aqui? Tá, 2,43. Se a gente voltar lá para ele e botar o calculador aqui, 243 dividido por 6 dá 40,5. Então vou colocar aqui de altura para ele. Altura quanto? 40,5. Eu boto só o 5 aqui. E pronto, a gente tem um Hulk aqui na mesma escala do Batman. Então, esse Hulk aqui, ele tem que ter essa altura comparado ao Batman. Beleza, Ari. Mas e aqui? Vou colocar ele dessa altura aqui? Ele está agachado. Então, não. O que você pode fazer? Existem várias formas. Você tem que pegar uma referência. Geralmente é utilizada a referência do rosto, certo? Tá vendo o rosto aqui e o rosto aqui. Se você igualar esse tamanho de rosto com esse tamanho de rosto, você vai ter uma referência. Ou você pode pegar a frente dele de um personagem do Batman. Esse aqui é, se eu não me engano, é de quadrinho, ou estou reconhecendo ele seja de algum
personagem, ele é de quadrinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse Batman aqui. Pode ser feito também com imagem, tá bom? Ó, eu tenho imagem aqui do Batman, que eu peguei o Batman de quadrinho, óbvio que aquele é diferente, e fiz a proporção da cabeça dele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geralmente, um ser humano normal, ele vai ter 8 vezes o tamanho da cabeça dele, de 7 a 8. Então, isso já te dá uma noção. Esse aqui é meio que 7,5, né? A gente pode arredondar para 8. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto, fatiei e separei a cabeça do Batman aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela repetidas vezes até chegar no chão. Pronto, vamos contar quantas que deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o personagem Batman de 1,80 m, ele tem 8 vezes o tamanho do seu crânio. Então, como que a gente traz isso aqui para cá? A gente vai fazer cálculos. 1,88, que era a altura dele, né? Vamos dar a pesquisa confirmada aqui. 1,88, a altura do Batman. Dividido por 8 números de cabeças. 8 de cabeça. A gente tem 23 centímetros de cabeça dele. Ele tem 23 centímetros de cabeça. Dividido pela escala que a gente quer. A gente está trabalhando na escala 6, certo? Dividido por 6. Então, aquele personagem agachado ali, ele tem que ter um crânio desse tamanho aqui, 3,9. Como eu vou fazer isso? Este aqui, ele está separado, tá vendo? Tá separadinho, vai ser tranquilo fazer. Este aqui, não. Esse aqui é um corpo só. Então, depois eu vou mostrar também como faz nele. Deixa eu colocar ele aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou copiar, colar ela aqui para ficar mais fácil, para não soltar ele dali. Tá? Vou botar ela retinha aqui. E vou inserir um cubo. E esse cubo vai ter o tamanho do cálculo ali que a gente fez. 393 centímetros. Né? 3 centímetros de coisa. Então vamos lá, eu quero isso só aqui na altura. É 39, né? 39, é. Ele tá na escala de 1 para 6, então vai ser na cabecita bem grande. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou dimensionar a cabeça dele até que ela fique do tamanho desse quadrado. Chifre não conta, tá? Chifre, cabelo, essas coisas assim não contam. É só a parte do crânio. Aqui, ó, essa parte aqui, essa parte do queixo. Em tese, deixa eu ver aqui. Já foi. Falta um tintim de nada. Deixa eu ver. É, já foi. Esse é o tamanho que tem que estar a cabeça dele. Será que tá igual a essa aqui? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Outra forma também que você podia fazer é pegar o tamanho dessa, comparando com essa que você tem aqui de um modelo do mesmo personagem, já na escala que você quer. Lembra que esse aqui ele está na escala de 1 para 6? Então você já teria o tamanho da cabeça dele aqui. Porém, se você não quiser trabalhar com o modelo, você pode trabalhar com o cálculo aqui, que também dá no mesmo, tá bom? Deixa eu apagar esse aqui. E agora esse aqui está separado dali. Quanto que eu tenho que aumentar para ele? Eu vou colocar aqui em aumento, porcentagem, 241%. Eu tenho que aumentar todo esse personagem aqui. Vamos lá. Vou fechar o cadeado aqui. 241%. Pronto. Agora esse Batman aqui que está agachado, deixa eu apagar essa cabeça aqui. Esse Batman que está agachado, ele está na mesma escala desse Batman que está em pé. Por mais que ele esteja abaixado, ele está proporcionalmente do tamanho desse Batman aqui. E se você botar o Hulk do lado dele, não parece que esse cara é tão diferente também. Eles estão iguaizinhos, só estão numa pose diferente.
Vamos agora pro o Hulk que está aqui. Se eu fosse fazer esse Hulk aqui para a mesma pessoa, que quer uma escala de 1/6, 1/6, faz sentido ter um Hulk pequenininho desse? Não. Aí eu vou chutar aqui, eu acho que ele tem esse tamanho aqui, né? É grandão? Tá. Não, mesma coisa. Vamos medir o seu crânio. Vamos lá no Hulk de novo. Front View. Vamos achar uma figura que represente o Hulk que a gente quer. Qual é o Hulk que a gente está fazendo? É o do Vingadores, né? Parece, sei lá. Hulk do Vingadores. Vamos lá. Este aqui daria. Ele tá meio inclinadinho, né? Meio agachadinho, mas muito pouca coisa. A gente dá uma relevada. Seria bom ele estar assim, né? Mas esse aqui não, tá estranho. Vamos copiar. Photoshop. Cola ele aqui. Coloca ele aqui. E vamos selecionar seu crânio. Como ele está meio de ladinho, ignora um pouquinho ali. Pronto. Aqui a gente tem uma. Vamos até cabeçudo, hein, Hulk? 6? Não, vou catar outra aqui. Não é possível. Vamos ver esse aqui. Esse vai ter não. Esse, pelo jeito vai estar certinho. 7. Bom, aqui a gente tem 7. E se a gente cortar esse malandro aqui? Beleza, fiz aqui esse Hulk na imagem e fiz esse Hulk também na imagem que já está mais ereto. Esse aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças, mas ele está meio tortinho, tá vendo que ele está meio agachado, inclinado, curvado. Esse aqui que está reto, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, e para confirmar, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nosso Hulk tem 7 cabeças dele. Agora a gente tem que pegar o tamanho dele aqui. Como que a gente vai pegar? Ele tinha, quanto que eu botei? 2,43, não foi? Escala de 243 para ele. Foi, 243 centímetros, 243 centímetros. E agora eu vou colocar aqui, ó, inserir cubo. Vou chegar lá no cocoroco dele. Aqui, beleza. E vamos pro cálculo. 243 dividido por 7 cabeças. Dividido de novo pela escala. 6. Então a cabeça dele tem que ter 5,7. 5 centímetros. 5,7 centímetros, que dá 57 milímetros. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó. Vou tirar isso aqui, 57 milímetros, que é o tamanho da cabeça dele. Vamos ver se já está certinho. Não, ainda está grande demais. Então agora você vai pegar no modelo e vai diminuindo ele aqui. Pronto. Agora aqui a gente tem um Hulk na escala de 1/6 que faz jus ao tamanho de todos aqui. Todos estão na escala 1/6. Você vê que não tem ninguém gigante ou maior que o outro. Mas o Batman aqui está quase à altura dele. Ele está em cima de uma base muito maior do que a dele. Tá vendo? E por mais que aquele lá, ó, ainda que ele esteja inclinado, tá vendo que a diferença de altura tá quase nada? Porque ele tá na altura certa ao Hulk original aqui em pezão. 7 crânios. Será que esse crânio tá igual a esse? Aí, ó. Certinho. Tá vendo? E assim você pega a escala de personagens simples. Isso se aplica para qualquer um, tá? Para o Illidan, para o Bane, para o outro Bane, para a Kali do League of Legends, tá vendo? Para o outro Batman aqui, né? Então você vai ter a proporção. Alguns vão ser 7,
outros vão ser 8, tá bom? Isso tudo que é pessoa assim normal. Agora, se fosse para fazer o busto, um busto do Michael Keaton na escala de 1 para 6, como que eu coloco esse busto aqui na escala? Aqui a gente vai direto no rosto, no crânio. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar uma foto do Michael Keaton, o próprio ator, vamos jogar ele aqui no Photoshop e vamos ver quanto ele tem de crânio comparado ao corpo. Se é 7 ou é 8. Peguei aqui, copiei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente falou aqui, né? Michael Keaton, 1,75. 1,75 dividido por 7 cabeças. A cabeça dele tem 25 centímetros, pela escala que a gente quer, que é 6. Então tem que ter 41 milímetros. Vamos lá. Dá para fazer com essa cabeça aqui de uma vez, jogar 41? Não, porque ela aqui, ó. Ela aqui embaixo tem um pouquinho a mais. Então o que você pode fazer? É bom você jogar o cubo atrás, né? Mas vamos fazer aqui de uma vez logo então. 41, vou jogar para 42 então, por aquele pontinho que está ali. 42. Isso deu em quantos por cento? 63,63. 63,63. Diminuiu tudo. Agora eu tenho que botar a cabeça dele aqui. Pronto. E esse busto ficou em quanto de altura no total? Ficou com 16 centímetros. Então aqui a gente tem um busto do tamanho da escala 1 para 6, do tamanho original, né? Na escala 1 para 6, no tamanho correto do Michael Keaton. Beleza? E assim você faz o busto. Ah, se ele tivesse de lado, vai pegando nas medidas, tá? Igual a que eu vou te falar agora. Mesma coisa de uma aeronave. A aeronave já é mais simples, né? Porque ela geralmente já vem inteira, então tem o tamanho dela aqui já. Você só tem que se basear de como está a medição que você vai pegar na internet. Se é de ponta a ponta ou de asa a asa. Então vamos lá. Aproximadamente, ó, botei aqui, assim, tamanho real. Aproximadamente 12 a 13 metros de comprimento. Então o comprimento é aqui. Eu vou trabalhar com a 13,5. Dá 1350. A escala geralmente usada em aeronaves é a de 244. Então, sim, você vai dividir 1350 em 244. Pode ser que alguém te peça em outra escala, ou que você queira fazer em outra escala, mas geralmente é essa escala para as aeronaves, tanques, tá bom? Ó, vai dar 55. Pronto. A sua aeronave está escalonada para 244. E se eu quisesse em 10, na escala de 1/6, seria o que eu estou trabalhando? 1350 dividido por 6 dá 225 centímetros. 225 centímetros. Amigo, não tem impressora que imprime isso aqui de uma vez, meu velho. Isso aqui tá muito grande. Vou colocar o Batman aqui do lado. Olha o Batman ali. Tá vendo que ele tá na escala de 6, a nave. E o Batman também. Tá vendo? Então você fica com uma consistência de tudo isso aqui. A mesma coisa se aplica para o dragãozinho. Nosso dragãozinho aqui, na moral. O dragão é um pouco mais difícil. A parte da cabeça dele não dá para fazer aquele cálculo de cabeça. Principalmente por ser um dragão, às vezes eles estão deitados, estão com a asa batendo. Então, ou você já pega a escala dele pronta, né, pelo modelador de confiança, né, que sabe que ele modelou aquela escala certa. Ou você pega algumas informações na internet e tenta se basear com o modelo e pega, exemplo, se você está com um modelo que ele está todo deitado, né, todo inclinadinho, todo fechado, você pega um modelo em pé, né, tranquilo assim, que você consiga ter uma base boa e pareia a cabeça de um com o outro para você ter uma noção certa, entendeu? Vamos ver o tamanho do Dragon aqui.
tamanho real do Dragons de Game of Thrones. A estimativa da cabeça cauda 45 metros. Então vamos lá. 45 metros dividido por 6, que vão dar, vou fechar aqui, quanto? 750. Então vai ser 750. Oh meu Jesus. Paulo Batman. O Batman tá bem pequenininho aqui. Tadinho. Bom, então aqui a gente tem um Batman. É um pouquinho assustador, né? Ver o tamanho de uma pessoa aqui de 1,80 m do lado de um bichão desse aqui. Deixa eu pegar aqui a nave, tá? Também tá em escala de 6. Esse seria o tamanho da aeronave comparado ao Batman e a eles. Então dá para ter uma noção do quão grande ficaria um dragão para ser impresso e o quão trabalhoso é imprimir um dragão em escalas absurdas. Então, dragão, geralmente, você desce uma escala indoor, né? Aumenta a escala para que ele fique menorzinho, tá bom? E aí, galera, é isso. Espero que tenham sanado a dúvida de vocês, que vocês consigam escalonar seus personagens. Isso se aplica a qualquer um, tá? Você tem que ter uma base de referência. A base mais simples de referência para um ser humano humanoide é a cabeça. E aí você pega uma visão dele de frente e multiplica essas cabeças para ver quanto que ele tem de cabeça. E no aeronaves, todo esse aqui, tanque, essas coisas, você tem que se basear da uma ponta a outra. E se ele tiver torto, né, alguma coisa quebrada, fazer uma nave quebrada, eu quero botar o bico dela na escala certa. Pega uma nave inteira e escalona ela comparando com a inteira, tá? Porque, né, você está pegando a medição dela da frente para a traseira. Dragão é a mesma coisa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se ajudou vocês, se abriu a mente, deixa um like, se inscreve. Se tiver alguma dúvida, pode botar no comentário, alguma sugestão. É isso, gente. Até a próxima. Fui!